Olá, boa tarde. Mais um episódio do Empreteceu. Dessa vez com essa moça linda, Tulane Dogo. Ela é advogada e ela vai trazer para nós as informações do artigo científico que ela apresentou como requisito para o título de bacharel em Direito. A orientação é do professor André Saldanha. E o Isso. título do artigo é Judicialização do Direito Social à Educação Infantil, a crise de vagas no município do Rio de Janeiro. E ela fez esse trabalho com recorte geográfico, observando a Zona Oeste. Bem-vinda ao Empreteceu, Tulane. Obrigada, tudo bem? Estou aqui pela primeira vez, na verdade, fazendo esse tipo de apresentação. E eu estou muito feliz, porque quando eu fiz a pesquisa, eu realmente pensei em contribuir em alguma coisa para a sociedade. E aí, depois que eu terminei, que eu apresentei na faculdade, eu não fiz nada com ele, assim, até agora, eu não tinha feito, mas eu ainda pensava, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tentar publicar, como eu conversei antes da gente começar a gravar, Sim. alguma coisa, porque foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, eu gostei demais de fazer, foi muito satisfatório, muito gratificante, e eu vi que realmente é uma questão social que precisa ser debatida, que precisa ter mais visualização. E é uma questão reveladora, né? Porque eu, Sim, por exemplo, não imaginava que chegasse ao extremo das pessoas precisarem procurar a justiça para conseguir para um conseguir. direito que é constitucional, que é o direito à educação, né? Isso. Vamos começar a falar do trabalho, então? Só Vamos. para situar, né? O teu trabalho, ele fala especificamente sobre vagas de creche, né? A faixa etária de creche, qual é essa faixa etária? É creche pré-escola, que vai de 0 a 5 anos de idade. De 0 a 3 anos, creche. De 4 a 5, 6 anos incompletos, como o judiciário diz, né? A 0 a 5 Uhum. anos é pré-escola. E aí há um déficit de vagas desse âmbito escolar, né, dessa fase escolar no município do Rio, como eu já tinha conversado com você também, em outros municípios do estado do Rio, até fora do estado, apareceu para mim quando eu fiz a pesquisa, eu fiz um paralelo, mas eu não entrei nessa questão porque ampliaria muito, ficaria mais genérico, então eu quis especificar o município do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí você fez o recorte da Zona Oeste. Isso, porque a Zona Oeste é a região que mais apareceu, a região mais problemática, com uma demanda social muito grande por creche para escola, que realmente despertou interesse, despertou nas próprias instituições, como a Defensoria Pública e o Ministério Público, a necessidade de conseguir essas vagas para as famílias que precisavam. Precisam, né, até hoje, porque Uhum. Zona Oeste é Campo Grande, Bangu, né? São bairros com uma população bem grande, sim, né? E assim, a situação de vulnerabilidade também lá a gente precisa destacar. E como você sim, com falou, são certeza. crianças entre 0, né, e 5 anos, 6 anos incompletos, né? 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? Que a É justiça isso. fala. E eu imagino a dificuldade dessas famílias, porque são famílias que precisam trabalhar, e aí, Isso. provavelmente, por conta da vulnerabilidade, não tem condições de pagar uma pessoa para ficar com essas crianças e dependem de um espaço público, né, que tem atividade de educação para que seus filhos fiquem, e isso não acontece. E Exatamente. como é que é essa procura para a justiça? Né, as pessoas chegam à justiça como? Através de que órgão? Como é que é como é que é feito o início desse processo? Até para quem estiver assistindo e estiver numa situação dessa, entender como é que isso funciona, Tulane. Então, a procura das pessoas, em primeiro lugar, vem para a Defensoria Pública, que é a instituição mais conhecida hoje em dia como a que patrocina as pessoas juridicamente de forma gratuita. Ela tem a obrigação constitucional, na verdade, né, de atender as pessoas hipossuficientes
de forma social e econômica. Ela é uma instituição que tem que atender a essas demandas, essa parte da sociedade. Então, as pessoas procuram a defensoria para poder tentar efetivar esse direito. Isso porque o direito à educação ele é um direito fundamental, é um direito social fundamental da Constituição Federal. E as creches e as pré-escolas, apesar de não constar na Constituição como educação de base, ela é uma política pública que foi instituída pelas leis, pelas leis infraconstitucionais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e nessas leis, que são as que fazem, que institucionalizam as normas programáticas da Constituição, por assim dizer, ela prevê principalmente a educação de base, incluindo a educação infantil, que são as creches e as pré-escolas para as crianças de 0 a 5 anos incompletos a 6 anos incompletos de idade. Então, essa questão da defensoria poder pedir individualmente para cada família a efetivação dessa vaga é o direito subjetivo público ao direito à educação que essas famílias possuem. É um pouco técnico, mas advém disso. Então, essa instituição, principalmente, faz a tutela individual desse direito. Porém, como é uma instituição que também pode tutelar os direitos coletivos da demanda social hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ela também ela também tem ações civis públicas, ação civil pública, que é um instrumento processual utilizado para ingressar com demandas coletivas, para poder tentar ampliar esse direito, porque nem sempre as pessoas procuram a defensoria, têm informação de que elas podem procurar a defensoria ou alguma outra instituição para ajudá-las. Então, a ação civil pública, ela parte do Ministério Público ou da Defensoria? A ação civil pública, ela tem alguns legitimados. A Defensoria Pública é um dos legitimados. O Ministério Público também é um dos legitimados para propor ação civil pública. Entendi. Então, o Ministério Público também fez um papel muito importante. Ele tem 2 ações civis públicas que são antigas, de 2003, de 2008, mas não existe aquela questão do quem conhece um pouco de processo, de prescrição, né? Que quando o direito acaba, você não pode mais pedir, ou quando o processo transita em julgado, e aí você não pode mais se utilizar daquele direito, daquela decisão judicial. Isso, o judiciário entende que não ocorre nessa questão, porque os direitos dos menores são imprescritíveis enquanto eles são menores. Então, não há essa questão de não se poder se utilizar das decisões judiciais nesse âmbito, de não poder pleitear para as crianças que nasceram após o ajuizamento dessas ações. Então, ela está abarcando toda os componentes sociais desde que aquela demanda foi ingressada. Então, está tudo ainda correndo. Então, o que acontece? Como as pessoas nem sempre têm informação de que elas podem tentar individualmente esse direito, o Ministério Público e a Defensoria Pública fazem um papel muito importante na tutela de direito coletivo, porque ela não abarca só aquela pessoa individualmente que foi procurar, ela abarca todo aquele grupo social que precisa do direito, né? E o judiciário tem se posicionado desde então de forma favorável a essas questões, a essa questão das vagas, prevê como essa política pública de prestação material, né, que fala que é quando o Estado precisa despender recursos para implemento de uma política pública, o judiciário entende, e alguns juristas também entendem, que a educação, o direito à educação, mesmo sendo creche para a escola, ela é uma política pública instituída pela própria Constituição. Então, isso não depende de quem está no executivo, por exemplo, para poder
fazer, porque o prefeito tal não quer. Não, isso não existe. É um direito fundamental, um direito social. Ele está instituído pela Constituição Federal, que é a base da nossa democracia, é a base de tudo. Então, ela tem que funcionar, tem que ser prestada. O judiciário ele não está ali para adentrar na competência, invadir o poder do executivo. Não, ele está ali para fazer a Constituição funcionar. Ser cumprida e acabou. Um dado que você traz no teu trabalho que me assustou muito, e é um dado de 2018, e aí eu fico pensando em como está essa situação em 2021, e agora a gente ainda tem o agravante da pandemia, que as creches, né? Se bem que no município do Rio foram autorizadas a retornar às aulas, eu não sei, nem consigo imaginar essa coisa de retornar às aulas em pandemia, com o número de mortes crescendo absurdamente. São todas as variantes, os pais que precisam trabalhar, os professores que estão vulneráveis à doença, as próprias crianças e as famílias, é muita coisa. A vacina cada vez ficando mais... E a vacina lenta, e mais vulnerável. A gente olha... Aí os nossos governantes simplesmente negligenciando totalmente. Totalmente. E aí eu fico pensando nesse dado que você traz de uma... o déficit de vagas, né? Que em 2018, segundo dados oficiais, foi de 35 mil. Isso. Que número é vagas. esse, Tulane? É absurdo. 35 mil vagas. Isso porque a gente pensa no município do Rio. Pois é. Só no município do Rio, o déficit de 35 mil vagas é absurdo. É muita criança fora da escola. Exatamente. Como apenas os pais, as famílias vão depender de conseguir uma tutela judicial para poder conseguir esse direito que é tão essencial, tão elementar. E eu ainda escutei uma vez de um secretário de saúde de um município do estado do Rio, ele fazia uma observação muito importante, que muitas escolas têm vagas, só que são escolas em área de risco tão extremo por conta da questão do tráfico e tal, que as famílias não querem matricular naquelas escolas, apesar de até muitas vezes ser próximas às suas residências. Então, assim, esse é um outro problema. É um outro problema, para além do número, né, enorme do déficit de vagas, ainda tem as escolas construídas em áreas de risco, e infelizmente as áreas de risco estão virando quase que o Rio de Janeiro inteiro, né? Então, assim, a situação da educação fica muito, muito grave. É alarmante. Exatamente, é alarmante. E é um direito, é como você falou, é um direito constitucional. MP, Justiça estão aí para fazer com que esse direito se cumpra, né? E aí, vamos lá. É um dever do executivo e do legislativo. Eles têm que olhar para isso e pensar, nossa, é tanta coisa que influencia, tanto as questões da própria criança ter que receber educação, desenvolvimento como cidadã, até os pais que precisam trabalhar, que precisam ascender socialmente por meio da educação, por meio do trabalho, precisam principalmente prover de forma a subsistência da família, entendeu? Então, é algo que é um problema social muito grande, com vários fatores, com diversos fatores. E aí, se essas crianças ficam em casa, né, quem tem um pouquinho de mais idade, tomando conta do menorzinho, ainda corre o risco da denúncia de abandono, né, porque essas crianças sozinhas também acabam descumprindo a lei, porque menores incapazes, né, mais de 13 anos, menos de 13 anos não podem ficar sozinhos. E aí, assim, é violação em cima de violação. É violação em cima de violação. E depois ainda quem tem que pagar por isso são os pais, que são taxados como negligentes. Mas precisam colocar comida na mesa de casa. Então, e pagam impostos, né? E pagam impostos, principalmente. Exatamente, também, né? Que imposto não tem retorno. Aí, assim, seguindo no teu trabalho, outra coisa que me assustou muito foi o que você chama de lista de espera. Sim. E aí fala um pouquinho dessa lista de espera para a gente. Então, essa lista de espera, ela ocorre quando as famílias procuram o município para poder fazer a matrícula das crianças no período que é estipulado, geralmente é no ano anterior ao que a família pretende que a criança
ingresse numa creche, ocorre assim no final do ano, aí tem que entrar no site, que é Matrícula Rio, né, que fala, tem que entrar no site da prefeitura para se cadastrar. Aí, quando é creche, eles recebem um número para ir num dia confirmar a matrícula naquela instituição, naquela escola que foi designada. E quando é pré-escola, eles têm que ir no dia seguinte. Mas o que acontece? Como não tem vaga, esse dia nunca chega. E não há uma data, um período estipulado para ficar nessa lista. A lista, ela fica ali, a pessoa aguardando indefinidamente, ou seja, na prática, as pessoas não são atendidas, as famílias não são atendidas. E a lista fica lá, longa e sem solução. O acesso... É o que o acesso... O acesso... porque já tem o problema da internet, né, que muitas vezes... Sim. Em alguns Aí lugares. eles dizem que colocam postos com pessoas para ajudar, disponibilizando, mas a data, por exemplo, em 2018, a data foi de 7 dias, de 22 a 28 de novembro, para a pessoa poder procurar um desses postos que ajudam para poder fazer a matrícula, se passar disso. E se esses postos funcionavam no final de semana? Esses postos não funcionavam no final de semana, não encontrei essa informação. Porque, assim, né, a pessoa Entendeu? trabalha, e aí como é que vai durante a semana? E mesmo assim é algo muito restrito, porque se eu, por exemplo, estou desempregada, eu tenho 2 filhos em casa, aí eu consigo um emprego, eu preciso colocar eles numa creche para a semana que vem, por exemplo. Só que a matrícula foi no novembro do ano passado. E aí? E no eu não em consigo... outro período do ano não tem acesso a esse sistema, só nesse período que é especificado ali, definido pelo governo. Se no período especificado as pessoas já não conseguem a vaga, imagina depois. Não consegue. Ainda que haja uma solução, imagina. Não tem. Sabe? E aí tem que recorrer à justiça, realmente não tem jeito. Aí tem que recorrer à justiça. Como é que acontece esse processo? Quem consegue a tutela, quem consegue a tutela judicial, o que é passa tutela na frente judicial? de quem está na... Explica. Tutela judicial é quando o Poder Judiciário ele concede o seu pedido. Então, quando a pessoa consegue a decisão da justiça, consegue que ela seja efetivada, ela passa na frente dos outros que estão na lista de espera. Esse é um grande problema da tutela individual. Entendeu? Quando a pessoa pede individualmente na justiça uma vaga para um filho, aquele filho dela. Quando está na lista de espera, provavelmente não recorreu à justiça. E aí, se eu vou e recorro à justiça e eu consigo essa tutela... Eu passo na frente. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso que acontece. E aí, esse é um grande problema também. Por isso que é bem importante essas ações civis públicas. Sim. É importante que a Defensoria e o Ministério Público estejam lá tentando resolver essa questão. Recentemente, a Defensoria conseguiu que uma liminar na Justiça que foi confirmada em 2019, para tentar matricular as crianças que já estavam lá na lista de espera em até 90 dias. Olha. E quem precisasse da vaga após essa data, em 30 dias. A Defensoria conseguiu essa liminar na Justiça, mas, assim, o que a gente vê é diferente. Né? A Prefeitura tentou... na verdade, prometeu, né? Prometeu, até aquele ano de 2019, a construção de creches públicas que a própria legislação prefere isso do que fazer convênio com creches comunitárias, filantrópicas, confessionais, que são creches privadas, né? Claro que eles preferem que a instituição pública, na Constituição e na legislação, prefere que isso ocorra. Aí foram publicados os editais para fazer parceria público-privada para a construção dessas creches, mas nada foi para frente. Nada foi para frente. Nossa. O que a prefeitura fez, que não diminuiu o déficit de vagas e não aumentou o número de vagas, foi fazer esse convênio com essas creches privadas, repassando até 2019, era R$600 por criança. E aí você traz a informação... Dizem que você traz a informação também. Uma creche de médio porte, de média qualidade, é de R$800 a R$1.000 por criança. Isso.
Então, já tem um problema de qualidade, porque eu até encontrei termos como depósito de crianças. Parece mais um depósito de crianças do que realmente uma Nossa. instituição que realmente educa, que realmente contribui para o desenvolvimento da criança, juntamente com a família e com a comunidade, né? Que é educação. O Estado tem que prover educação pública e gratuita junto para poder desenvolver aquelas crianças junto com a família e com a comunidade, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases. Então, realmente é bem complicado. Não, assim, são informações estarrecedoras. Que tem até uma outra informação aqui no teu trabalho que eu achei bem interessante, né? Foi aquele período que a Prefeitura do Rio justificou a diminuição do repasse de verba para as escolas de samba, né, no Carnaval, afirmando que destinaria para o ensino, né? Sim, E, na porque teve uma verdade, polêmica nesse ano isso, por queria causa que você desse falasse disso. dinheiro. Teve Isso, uma polêmica desse ano, era em relação ao Carnaval de 2018. A isso. prefeitura não repassaria a quantia que seria destinada para poder inserir para poder realocar os recursos para a educação de infantil, né, creches e pré-escolas. Só que, na realidade, as vagas do ano de 2018 foram menores do que o ano anterior. Então, cadê esse dinheiro? O que aconteceu? Pois Sabe? é, Toda uma polêmica com a sociedade discutindo, não, porque tem que colocar na educação, porque o carnaval é uma cultura inútil, não sei o quê. exato. E cadê? Cadê que aconteceu? E aí, Nada engraçado que não aconteceu, nada mudou. só para questionar cadê esse dinheiro, né? Cadê esse Cadê esse recurso? dinheiro? Eu achei interessantíssimo isso que você traz aqui. E aí Foi você isso? ainda mostra aqui, né? Porém, foi constatado que, na verdade, em 2018, houve redução de 5.000 vagas em relação a 2017, Muita né? coisa. Porque a verba destinada deveria ser maior, então o aumento de vagas, é claro, deveria acontecer, né? Olha, Exatamente. Tulani, meu Deus do céu. E outra coisa, e você falou nos prazos da justiça, né? Primeiro 90 dias, depois 30 dias. Aí, quando você falou desses prazos, eu fiquei imaginando eles dentro do período escolar. Uhum. Porque se eu faço a matrícula em novembro, né? E aí eu Sim. tenho, a princípio, 90 dias. Aí já iniciou o ano letivo. Depois mais 30, já invadiu o primeiro. Mas isso não era nem em novembro, isso foi quando a liminar foi concedida. A liminar foi concedida naquela data e daquela data que começou a valer a decisão, que foi publicada para a prefeitura poder cumprir, era 90 dias. Então, assim, ano escolar, Pois é, sabe? Não isso que eu tem fiquei essa coisa. pensando. É claro que existe a burocracia, os trâmites legais, isso demanda tempo. Mas, assim, é de uma urgência, né? Essa questão da educação, e principalmente porque essas crianças estão ficando, sabe-se lá como. E ainda tem uma outra coisa: muitas crianças têm acesso à alimentação de qualidade nas escolas. Nas escolas, porque a escola não é apenas para a criança chegar lá, tá, ficar de cara com o professor e ter aula. Não. A escola é muito mais um ambiente de socialização, um ambiente em que a criança pode ter acesso a um alimento, ter acesso a vários tipos de coisas que ela não teria fora de casa. Então, é uma forma de complemento para alimentação, para prover qualquer tipo de assistência material que ela precise naquele Sim, período que ela não está em casa dentro da escola. Não é um depósito, não, não é ter exatamente. professor e uma cadeira, não é isso. Até o que discutem muito na questão do EAD, né, de implementar isso na educação básica, porque a criança não vai para a escola apenas para ter aula, como se ela Exato. pudesse ficar ali remotamente só assistindo aula. Não é isso. Existem diversos fatores, inclusive o fator da Da alimentação. alimentação, assim, eu trabalhei em escola muito, não vou falar muitos anos não, porque eu não sou muito velha. Alguns anos. E eu, assim, era muito triste, porque eu já presenciei aluno na sexta-feira ir embora, e aí ele voltava na segunda-feira com o uniforme que ele saiu da escola na sexta, e a merendeira da época já sabia que a merenda ela tinha que ter uma merenda pronta quando a escola abrisse,
porque tinha um grupinho que só comia na escola, então eles passavam o final de semana sem comer. Fome, Então a o gente final de semana todo. providenciava a merenda deles antes do horário da merenda, na entrada. É muito triste. Minha mãe é professora do estado há 30 anos, vai fazer 30 anos, né? Ela está se aposentando agora. E é dessa fase da educação infantil e do ensino fundamental de primeiro ciclo. Então, ela já teve muito contato com essa realidade, passou muito isso para mim, até porque me influenciou também, né? Essa Sim, questão da da educação. educação. Então, realmente é uma realidade muito triste. E aí a gente fica pensando, né, o período que essas crianças ficam fora da escola, eles acabam trazendo consequências durante toda a sua vida escolar, Com né? Porque que certeza, base é essa que eles estão tendo, né? De ensino, vem sendo muito prejudicado. E a com certeza. importância do direito nisso, eu realmente não tinha pensado, não imaginava que existisse, apesar de saber que o Ministério Público. E qual a vara que atua? É vara civil ou vara da infância? Vara da infância. Ah, vara da infância. Vara da infância. E assim, o que acontece? A própria Defensoria, o Ministério Público, junto com a Prefeitura, tentou fazer um acordo para poder fazer cumprir o Plano Nacional de Educação de 2014, que tem duração de 10 anos, para tentar cumprir uma meta de vagas, universalização da educação de base, da educação infantil, que também é vista como educação de base pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, eles estão, né, tentando fazer esse acordo. Tem o termo do acordo, tem na minha bibliografia. Uhum. Aí, depois, se você quiser dar uma olhada. Mas, realmente, a gente precisa ver esse direito efetivado. E agora, ainda com essa variante da pandemia, né? Que aí já muda tudo. Muda bastante. Muda esse cenário completamente, né? E eu, assim, 2020 foi um ano que ficou tudo parado, né? Tudo. Então, assim, construção de escola não aconteceu, e a população infantil aumentou, a população, né, para essa faixa etária aumentou, é claro, porque as crianças Com cresceram, certeza. né? Então, essa demanda aí acho que ficou mais reprimida ainda, porque Com eu certeza. nem sei como é que rolou matrícula de 2020 para 2021. Não sei mesmo, não acompanho. Depende, né? Depende. Na Prefeitura do Rio, eu não estou muito a par dessa questão. Eu sei que minha mãe trabalha para a Prefeitura de Nova Iguaçu e eles fizeram tudo automaticamente. Quem já estava Aham, matriculado foi rematriculado. Então, assim, não teve burocracia dos pais terem que ir na escola ou qualquer outra coisa do tipo, não. ainda Agora, bem, quem né? precisou ingressar com o aluno na escola, aí já deve ter sido diferente, deve ter procurado as escolas, porque a parte administrativa ela funciona, né? Sim. Então, quem precisou teve que ir lá, porque não teve É. um sistema. E a Até coisa de tem, né? entrega Mas de nem todo mundo documento. tem aquela. Nem todo mundo tem acesso, principalmente a população mais vulnerável. Não tem computador e entra no Uhum. site, não tem nem essa ideia de vamos entrar no site da prefeitura para ver como é que está a vaga das É, escolas. Ninguém pensa assim, não. essa parte da população. Então, E assim, realmente é tem a muita coisa da entrega de burocracia. documento também, né? De matrículas Sim, novas, precisa de muita de coisa. muita coisa. E aí a gente vai detalhando, né, esse processo e vai percebendo que a população vulnerável, que é em maioria negra, né? Em Vai ficando maioria. cada vez mais Mais para para trás. trás e com relação à pandemia, isso realmente foi muito agravado, assim, muito agravado mesmo. Você falou nesses acordos, eles foram feitos o quê? Através de TAC, Termo de Ajuste de Sim, em Conduta, termos de ajuste de conduta entre o Ministério Público, Defensoria Pública e a Prefeitura. e a Prefeitura. É uma... Eu nem, nem sei, é tão assim... Tô rindo, mas São é de papéis, né? A nervoso, gente né? precisa da efetivação, porque Sim, quando a gente pensa assim, ainda fica muito subjetivo.
Ainda fica muito vago, não tem realmente uma coisa concreta acontecendo. Ocorreram aqueles mutirões da Defensoria Pública em parceria Sim. com o município do Rio para tentar matricular as crianças nas escolas lá na Zona Oeste, que ocorreu umas 3 ou 4 vezes esses mutirões ocorreram. E aí nem sempre conseguiam as vagas. Teve um período que só quem morava em Campo Grande conseguia a vaga, e os outros tinham 30 dias para serem matriculados, senão a defensoria entrava com processo por cada uma daquelas crianças não Nossa. matriculadas, entendeu? Essa liminar da justiça que eu falei que eles conseguiram para 90 dias para matrícula, se fosse descumprido, o judiciário determinou multa de R$ 300 por criança que não fosse matriculada. Uhum. Aí é muita coisa, porque eles recorrem, é uma decisão judicial, mas eles podem recorrer, entendeu? Aí se eles recorrem, aí pedem efeito suspensivo, por exemplo, suspende aquela decisão, aí fica protelando. Enquanto isso, quem precisa continua sem ser atendido. Eu vi aqui também no teu trabalho que em 2016 foi questionada a Secretaria Municipal, né, de Educação aqui do Rio, foi questionada judicialmente pelo Ministério Público do Estado do Rio por conta da falta de transparência com relação à lista de espera. Exatamente, porque se eles tentaram, né, dar uma escondida nessa lista, porque a transparência da lista ela gera muita repercussão. Sim. Você vê um déficit de 35 mil, uma lista lá escancarada, então realmente faz uma, né? Até saiu na época uma reportagem, e aí ficou aquela discussão e tudo mais. E aí eles foram obrigados a ter mais transparência com essa lista. E aí é uma coisa que ajuda a própria prefeitura a saber quem está na lista, quem não está, quem precisa, e alocar as crianças nas vagas. É até um instrumento de pesquisa mesmo, né? É complicado. Porque aí dá para entender que população é essa. Com certeza. Que está fora dessa lista de espera, né? Com certeza. É a mais vulnerável. Sim, mas assim, eu falo também com relação à localização. Talvez sejam grupos de determinados bairros, né? Porque aí se percebe que aquele bairro tem uma carência. E aí eu fico pensando... Tem mais dificuldade. Isso, pensando nesses números que você está trazendo, essa coisa da lista de espera, que não tem a transparência e tal... Essa semana saiu no jornal que o censo está suspenso, né? O censo que acontece a cada 10 anos, deveria ter acontecido em 2020, né? O último foi em 2010, mas por conta da pandemia e outros entraves burocráticos não aconteceria agora em 2021, a gente já ia começar um processo seletivo do IBGE, foi tudo suspenso. Sim, eu cheguei a ver isso. E foi tudo suspenso. Tudo suspenso, eu acho que não vai rolar. Então, assim, se quem tenta a vaga, já um número de 35 mil crianças havia, né? Esse número era de 2017. 35 mil crianças na fila de espera, né? A atualização desse número a gente não sabe. Eu acho que o censo de 2021 ia escancarar mais ainda essa realidade. Com certeza. E aí Com certeza, porque a pandemia. E aí as escolas ficaram muito tempo fechadas. Teve aquela mudança social muito grande no último ano para a gente poder saber o que está acontecendo, né? Então, ia escancarar uma realidade com certeza pior. Pois é, e a gente não vai ter esse instrumento de pesquisa. Nossa, né? realmente. Então, assim, é caos, né? É o caos vindo por aí. E, Tulane, me diz uma coisa, como é que você acha que essa situação se resolve? Eu não vejo a prefeitura construindo creches públicas novas, por exemplo, porque foi feito um edital, foi publicado um edital para 50 novas creches públicas. Cadê? Não está saindo do papel. Então, a solução que eles vêm tentando encontrar, que é mais barata para eles também, é essa questão das creches conveniadas, que para onde o dinheiro público pode ser destinado.
na verdade, né? Conforme a legislação, conforme a Constituição, só pode ser destinado para creches para instituições particulares, confessionais, comunitárias e filantrópicas, que não têm fins lucrativos. Uhum. Mas acontece que a fiscalização desses locais, ela não é realizada como se fosse uma instituição pública, por exemplo. Entendi. Os recursos destinados são menores, então a qualidade cai muito, a fiscalização cai muito. E eu acho que eles vão para esse sentido, até porque o próprio Poder Judiciário diz que se eles não têm vaga em creches públicas, eles têm que estar bolsa em particulares. O Poder Público tem que arcar com esse custo. Então, eles não vão construir creches públicas rapidamente para Não, não atender tem pelo menos como. 1/3 da demanda. Eles vão fazer Uhum. isso? Eles Não. não vão. Eles vão destinar dinheiro público para instituições privadas com a qualidade menor do que eles poderiam prestar. Essa solução momentânea. Não que eu seja contra a destinarem recursos para instituições privadas sem fins lucrativos, mas a fiscalização teria que ser melhor, a destinação de recursos teria que ser tinha que ser maior, porque R$ 600 não é o que precisa para pelo menos um médio porte, né? Porque a pesquisa Sim. diz que é de 800 a R$ 1.000 que uma criança, por criança. Por exemplo, eles estarem destinando R$ 600 não faz sentido, não faz sentido. E a fiscalização, ela tem que ser efetiva, ela tem que ser cobrada, ela tem que ser transparente. Entende? Toda essa destinação de recursos tem que ser transparente. Sim. Para evitar a questão da corrupção, que no Brasil a gente... É né, festa. Quando você é fala de festa. instituições confessionais, são vinculadas a algum São órgão vinculadas a alguma... religioso. Sim, sim, que não tem fins lucrativos. Geralmente, algum órgão religioso que tem uma instituição educacional que não tem fins lucrativos, Independente de qualquer religião. independente da religião. Você sabe se tem Estado algum, laico, então, você sabe se tem alguma em alguma religião de matriz africana? não achei nada referente. Geralmente não, mas não é nada que não possa ser feito. Pode ir. Principalmente dentro das comunidades, podem serem criadas esses tipos de instituições, porque é onde existe muita demanda também dos pais que moram ali nas Sim. proximidades. E essas Então, não é nada instituições impossível. procuram a prefeitura ou são procuradas? Eles devem abrir edital? Elas têm que procurar a prefeitura, com certeza. Entendi. Deve ser através de edital, né? De seleção, alguma coisa assim. Tem algum processo seletivo objetivo, eu não sei te dizer, eu posso Uhum. pesquisar para depois te passar. Mas se for por meio de licitação, por exemplo, sim, mas eu não acredito que seja assim por meio de... Pode ocorrer por meio de licitação, não, mas Sim. o processo seletivo é objetivo, com certeza. E eu fico imaginando também com relação ao espaço desses prédios, né? Porque Sim, quando é um espaço de um órgão público, é claro que para qualquer espaço tem muita exigência, né? Adequação para pessoa com deficiência, né? tem que ter toda uma estrutura Tem que ter rampa, né? Porta com tantos de centímetros. acessibilidade, exatamente. Acessibilidade, eu já tive a oportunidade de ver um processo desse e tem muita especificidade. E aí eu fico pensando, se é um prédio já pronto, em locais que tem uma população mais vulnerável, né? Como são essas construções? É o que você falou. Que Cadê a investimento é esse, fiscalização, o né? investimento Que e investimento é esse para a tudo que tem educação que ser feito brasileira? para adequar, né? Mas é que eu tenho... Na minha pesquisa, assim, eu lembrando por alto, eu vi que nem se tratava exatamente de prédios com estrutura. Às vezes eram espaços pequenos que eram Uhum. enquadrados nessa questão de instituição privada que pode ser destinado a recurso público. Nem sempre era um local realmente adequado, era uma solução que a prefeitura achava que tinha. Por exemplo, quando eu pesquisei o município
a capital de São Paulo, né, a prefeitura de São Paulo, ela é muito forte nisso, em creche conveniada, creche privada, com parceria com a prefeitura. Então, eu corria muito desses problemas, problema de estrutura desses locais, porque às vezes não eram locais adequados, mas eram enquadrados como locais que podiam funcionar aquele tipo de creche ou pré-escola, né? Se fala. E, na verdade, é uma solução paliativa que acabou ficando definitiva. Mas no Brasil as coisas são assim. Né? Porque assim, vamos resolver isso assim até ter a construção dos prédios. E aí a construção Eu acho que as instituições têm que continuar forçando para a construção de creche pública, de espaços públicos, até porque é uma preferência da lei, da Constituição, é uma conformação, não é mais, não é algo que o Poder Executivo tem que ficar passando por cima, porque é uma conformação democrática, já foi instituído. Então, eles têm que dar preferência para os espaços da rede pública. Eles não têm que ficar o tempo inteiro insistindo nessa solução paliativa, mas de forma imediatista, assim, falando, de forma mais rápida. O que eu penso que eles vão fazer é isso. Eles não vão fazer creches públicas, destinar recursos para a construção das suas próprias creches. Provavelmente vai ser o caminho mais curto. Não em curto prazo. Olha, já estamos aqui há quase uma hora, tá? Meu Deus! Eu falo muito também. Que bom! Então, para a gente sintetizar, eu tenho meu filho, eu preciso de uma creche pública, eu fiz todo o procedimento burocrático sob a orientação da Secretaria de Educação do meu município e eu não consegui vaga. O que eu faço, Tulane? Procuro a Defensoria Pública. Defensoria Pública do seu município. E a Defensoria também é separada? É Defensoria Pública da Infância ou ela... Depende da comarca, né? Depende da comarca, mas procurando qualquer local de Defensoria Pública, eles orientam a pessoa direitinho, é aqui, não é assim e tudo mais. Óbvio, cada um pode entrar com um advogado particular, só que como a gente está falando de população vulnerável, patrocínio jurídico gratuito, eu aconselho a Defensoria Pública. Também tem as universidades que tem aquela... tem o espaço destinado para causas, né, de pessoas vulneráveis, que é o departamento jurídico que faz isso, de algumas universidades. Não só a Defensoria Pública, existem algumas outras instituições que fazem isso, mas a Defensoria Pública é a principal, é a que, pela Constituição, tem o dever de cumprir com isso. Perfeito. Tulane, teu trabalho está lindo, vou falar o título de novo. Obrigada, pode falar. Especialização do Direito Social à Educação Infantil, a crise de vagas no município do Rio de Janeiro, que a gente sabe que, infelizmente, não é característica apenas do município do Rio de Janeiro, né? Eu tive... Um dos episódios foi com o Thiago Cesário, ele é um grande amigo e ele está fazendo um documentário sobre o ensino na região norte, para a população ribeirinha. E aí ele trouxe imagens desse documentário que vai sair por agora, né? Eles estão em fase final de gravação, escolas que as crianças tinham que sair, crianças de 5, 6 anos, tinham que sair na madrugada, no seu bote, na sua canoa, pelo rio, sozinhas, para chegar até a sua escola. Então, assim, você vê que a dificuldade é regional, né? É demais. E mesmo assim, o próprio Tribunal, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles falam dessas questões das creches da pré-escola, porque é algo realmente muito espalhado pelo Brasil, e isso ocorre é uma questão local, mas ocorre em vários locais do Brasil, em vários municípios do Brasil, a gente tem isso. Aqui no próprio estado do Rio,
até nas comarcas regionais, até nos municípios regionais, e isso regionais não, até nos municípios do interior, isso ocorre, entendeu? Então é algo que já foi discutido no Superior Tribunal de Justiça e tem um tema no STF para ser julgado ainda, que a gente fala que é tema com repercussão geral, que ainda não foi julgado, que vai definir realmente se o papel do município... Mas aí ele está fazendo controle de constitucionalidade, né? Para dizer, para confirmar se é realmente papel do município, se ele tem que, de qualquer maneira, prestar essa vaga para aqueles que precisam, que ele tem que realmente cumprir com o seu papel. Ele tem que realmente custear com uma instituição privada, no caso dele não ter vagas. Isso vai ser discutido. Toda essa questão que o judiciário vem enfrentando no âmbito dos estados, ela vai ser uniformizada de maneira constitucional pelo STF, né? Então, mas já é um tema que está aí há muitos anos, que eles ficam protelando para não julgar, sabe? Então, o entendimento que vale até agora é esse. E o posicionamento deles em outros julgamentos já foi nesse sentido, realmente, de que a prefeitura tem essa obrigação. É uma política pública da Constituição e também já foi institucionalizada pela legislação infraconstitucional, né, as leis. Então, não tem assim por onde sair, sabe? Isso já está estabelecido, né? Já está estabelecido. Em âmbito municipal, ensino médio, estado, né? Ponto final, né? Cada um presta sua política pública da maneira que foi, né, estabelecida, determinada. E tem repasses de recurso federal para isso, né? Os municípios recebem para executar. Com certeza, a lei orçamentária todo ano tem que prever, exatamente. Tem lá o percentual. É uma coisa feita com o executivo e o legislativo. Eles definem isso já, tudo direitinho. E já tem até nas leis e na Constituição quanto cada um tem que receber para destinação de educação. Então, exatamente. É educação básica. Tomara que essas discussões resolvam o problema, né? E que as crianças brasileiras aí não continuem sofrendo com isso, porque que adolescentes que nós vamos ter, né? Que adultos nós vamos ter, que profissionais nós vamos ter, se a educação de base, né? Lá, a educação infantil tá sendo tratada dessa maneira. Tá vendo a importância do teu trabalho? Na verdade, é uma denúncia. É triste essa questão do terceiro mundo, de países subdesenvolvidos ter que discutir questões que já eram para estar sanadas já, sabe? É bem triste quando a gente olha para cá e pensa, nossa, como a gente está atrás de tantos lugares. Mas assim, bonito foi teu olhar, né? Trazer essa questão, falar desse tema, se debruçar em pesquisa, fazer com que isso vire um tema de discussão. E assim, estou torcendo muito para que esse teu artigo, que ele está muito bem construído, muito bem fundamentado, assim, seja gritado por aí, para todo mundo saber que foi realmente meu intuito contribuir com a sociedade com essa porque pesquisa. É muito dolorido saber que pessoas... Eu queria fazer um tema genérico, algo que as pessoas já veem muito no direito, um debate muito acadêmico, muito técnico. Eu não queria isso, eu queria realmente trazer uma questão social e principalmente da educação, que é algo que bate na minha porta o tempo inteiro. Minha mãe como professora há muitos anos, e a gente sempre valorizou muito a educação aqui em casa, sabe? Então, é muito importante. Que mais crianças tenham acesso a essa educação de qualidade que você teve. Te agradeço muito pela participação aqui de mais um episódio do Empreteceu. Quero agradecer a Solange Rodrigues, que tem sido parceiraça desse canal. Assim, eu amo ela, nossa. Só me dando dica maravilhosa. E obrigada, Tulane, Eu que agradeço por poder estar aqui conversando, falando a respeito desse tema com você, que é ótima, maravilhosa. Obrigada. E a Solange, nossa, eu agradeço muito ela, que ela é maravilhosa. Ela sempre me dá muita força quando a gente conversa ao telefone. Meu Deus, ela fala, não, você tem que falar, eu te vejo fazendo isso, fazendo aquilo. Eu fico, meu Deus.
Ai, foi Tem que muito bom. Foi muito bom. Que bom que você gostou também. Obrigada, tá, linda? Lindo o teu trabalho. Sucesso na tua carreira, que está começando aí de uma forma tão intensa, tão bonita, você tão jovem. Tenho certeza que você vai brilhar muito e a gente vai mudar essa realidade desse povo mais vulnerável que não tem voz. A gente tem a obrigação... Eu tenho um Instagram que eu publico conteúdo relacionado a direito imobiliário, mas é informativo. Todo dia eu publico, de segunda a sexta, na verdade. E eu também tenho uma página do Jus Brasil, que às vezes eu posto uns artigos também, que é conteúdo informativo, para as pessoas poderem se inteirar de alguns assuntos. Me manda os links que eu coloco na descrição do teu episódio. Tá bom. Tá bom? Obrigada, lindona. Ok, Beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.